discurso político, né? Eu conheço, assim, muitos crentes, assim, você também conhece, Vilela, então, assim, teve uma hora que eu comecei a ficar assustado mesmo, porque eu vi que o negócio, falei, caramba, mas assim, praticamente todo mundo aderiu. Em maior ou menor grau, igrejas tradicionais, Não igrejas... Bolsonaro. Então, porque veio de lá, né? Então, quer dizer, nem bem esfriou, veio o Marçal. Só que aí o Marçal tem essa coisa, porque o Marçal é crente, né? Ele vem de dentro. O Bolsonaro não, ele era um outsider. E já me era super estranho, não porque eu estranhasse, mas já era super estranho. Por exemplo, tem um livro do Nathanael Rinaldi e do Paulo Romero que chama Desmascarando as Seitas, né? Porque eu estudei bastante esse negócio no começo da minha conversão. E nesse livro, o catolicismo é uma seita para determinado grupo evangélico. O catolicismo também é uma seita, o que é curioso, para dizer o mínimo, né? E você vê muita gente que até, sei lá, 6, 10 anos atrás acreditava que o catolicismo era uma seita mesmo, de repente abraçar um político que é católico, ou que se dizia católico. Então, para quem entende um pouco do evangelicalismo brasileiro, do pentecostalismo, sobretudo brasileiro, esse passo já foi um passo muito distante da origem desse pessoal. Lá, vamos apoiar esse aqui, não, porque a mulher dele é crente. Não, ele não é, mas a mulher dele é. Ele fala uns palavrões, ele fala uns palavrões, mas pelo menos ele fala a verdade em frente. No final, os próprios crentes estavam falando palavrão. Eu recebi mensagem no meu Instagram de uma mulher falando pra mim, eu sou crente, eu falo palavrão mesmo. Sim, uma coisa que assim, lá 10 anos atrás, você não impensável, né? Impensável um crente pentecostal falar um palavrão. Então, os caras estavam orando, tem aquele... Eu sempre coloco essa imagem aí, o pessoal orando naquele acabou porra, e eles em volta da bandeira escrita acabou porra, orando. Acabou porra e eles... Cara, isso aí, assim, é uma cruzada de linha muito grande pra esse pessoal. Então, eles já estavam completamente entregues. Aí aparece o Marçal. Aí o Marçal entrega pra eles a retórica bolsonarista, aliado ao discurso da confissão positiva, e ele mesmo posando de, eu tô com vocês, eu sou crente, eu sei todo o linguajar todinho do negócio. O engraçado é que Santo Agostinho combateu o maniqueísmo. Sim. Como seita. A seita original do profeta Manes, né, nos primeiros séculos, que justamente trazia esse dualismo. O elemento de polarização. O elemento de polarização, que é luz contra a escuridão, que é o bem contra o mal. E que é a base do discurso populista, do nós contra eles. Que o bolsonarismo absorveu. Né? Então, assim, esse maniqueísmo é uma seita que acabou contaminando muito do Ocidente. Né? E isso foi combatido por Santo Agostinho, quer dizer, ligado aí à tradição cristã. E todos esses caras se colocam como os monopolistas da virtude, da representatividade do povo, né, como os líderes do grupo do bem contra o mal. A partir do momento que você se deixou emocionar por isso, e Santo Agostinho se deixou emocionar pelo maniqueísmo na sua juventude, aí depois ele percebeu a furada em que se meteu e passou a combater pelo resto da vida. Né? A partir do momento que você se considera no grupo do bem contra o mal, sem lutar contra o mal em si mesmo, sem perceber que você pode estar imbuído daquilo a todo momento, que você precisa se confessar. Um dos livros de Santo Agostinho é Confissões. Santo Agostinho que consolidou a noção de responsabilidade individual, inclusive. Então, se você se deixa imbuir desse sentimento, você já está corrompido, né? Você se torna cego voluntário para a sua própria sujeira, para a sujeira do seu colega, do seu grupo, para a sujeira da liderança do seu grupo. O mal está sempre no outro. E isso é terrível para o debate público de uma maneira geral, mas é o que geram lideranças populistas, né, com todo esse ódio que a gente está vendo no país. Que é o avesso disso que o Denzel Washington respondeu, né? A gente tem que dialogar, a gente tem que respeitar as diferenças, né? É o livro do Jonathan Haidt, por exemplo, A Mente Moralista, em que ele mostra diferenças de mentalidade das pessoas que tendem a ir para a direita, que tendem a ir para a esquerda. Existem tipos diferentes de mentalidade que envolvem matrizes morais diferentes, como ele coloca. Então tem pessoas que são mais preocupadas com a ordem, com a justiça, são vários pilares. Né? Ele fala, as pessoas de direita elas têm preocupações com esses 6 pilares aqui. As de esquerda elas têm preocupações com esses 3 de um modo prioritário, etc. Então essas têm tendência a achar isso, essas têm tendência a achar isso. Ora, uma vez que você sabe disso,
que existem pessoas com mindset, usa a palavra que quiser, matriz moral, diferentes, você sabe que você vai precisar dialogar com as pessoas diferentes. Então, é preciso estabelecer vamos dizer assim, um espaço em que a conversa seja possível. Quer dizer, você vai pensar diferente de mim, você vai dar um peso diferente do que eu dou, etc. Mas nós somos capazes de ter um diálogo civilizado. Não, cético não, já mas isso se perdeu. Pessimista. Eu sempre fui cético, agora eu tô pessimista. Mas não tem jeito, não tem como não estar, né? Porque... Cara, é incrível. Assim, não sei nem se é pessimista, porque é realista, né? Você está descrevendo a incapacidade de diálogo em que boa parte do mundo se meteu. Agora veja uma coisa importante, que é o seguinte, a gente quando a gente fala de visão de mundo, então assim, o que seria uma visão de mundo conservador? Se você parar uma pessoa na rua que é eleitor do Bolsonaro, do Marçal, sei lá, uma pessoa que fala assim, eu sou de direita, e você perguntar para ela por que é que ela é de direita, muito provavelmente ela vai te dar justificativas morais para aquilo, assim, tipo, eu sou de direita porque eu sou contra o aborto, eu sou de direita porque eu sou a favor da redução da maioridade penal, eu sou de direita porque eu sou contra a legalização das drogas, vai te dar justificativas que ela é contra ou a favor de determinadas coisas, né? Claro que no senso comum essas coisas acabam se cristalizando, mas assim, uma visão de mundo conservadora não necessariamente está ancorada em princípios morais que são, vai lá, no final das contas, moralistas. Assim, você é contra o aborto, mas espera aí, mas e se sua filha for, né, violentada por um bandido? O que você vai fazer? Então, assim, tem um monte de situações em que, claro, um conservador vai avaliar as coisas. Então, do ponto de vista de um conservadorismo um pouco mais esclarecido do que o que a gente tem no Brasil hoje, que ele é quase um reacionarismo puro e simples, quase uma reação a uma certa visão exagerada do que a esquerda é capaz de produzir no Brasil, igual a mulher falou, já estamos na Venezuela. Assim, cara, não tem a mínima chance de estarmos na Venezuela, mas enfim... Ela disse que estava... o pânico. É isso, o tal do pânico moral que a esquerda gosta de falar. Mas vamos lá. Quando você fazendo uma comparação muito simples, eu sempre digo que tem uma série de streaming que eu digo pra todo mundo, eu acho que até falei aqui da última vez que eu vim, falei que todo mundo tem que ver quando quer ver o conservadorismo funcionando de maneira prática, que é Downton Abbey, né, que tá lá no Netflix e no Prime e tal. Sim, assista Downton Abbey para você ver o que é um conservador de verdade agindo, né? Então, ele age cheio de equacionamentos das situações. Ele não é um cara... Não. A Maggie Smith, que acabou de morrer aí, que fazia a Lady Crowley lá, a mãe do Lord Grantham, ela é uma pessoa assim que, no primeiro momento, ela é uma rocha de conservador. Ele diz assim, não e não. Só que no momento que o negócio do caldo vai entornar, ela é a primeira a contemporizar, a chamar para perto, a entender o que está acontecendo e tal. Então, assim, do ponto de vista da prática conservadora, de uma visão prática do conservadorismo, o conservador ele é um prudente. Ele não tem um posicionamento estanque a respeito de nada muito assim. Ele vai avaliar. Né? Então, assim, só que no Brasil a gente não tem, nós temos um problema de educação que é absolutamente abissal, e assim, aí eu digo agora como alguém que está dentro da escola, vendo que assim, acabou, né? Assim, acabou mesmo, não tem mais nada acontecendo. Não tem mais nada. Então, e as pessoas não são mais instruídas nem do ponto de vista das suas comunidades, né? Porque antigamente você ainda encontrava, você vê, o Felipe falou do samba, por exemplo, né? Então eu sou de uma família grande de pessoas que, né, sempre gostaram muito de samba e tal, e o samba tem um aspecto comunitário muito grande, né? Os morros e tal, e daquela junção de gente, todo mundo junto. Se politiza. E se você se politiza, você acabou de agora sair um episódio de um podcast que eu acompanho, de um grande amigo do Damaia, que chama Bororó, e ele fez um episódio sobre o Candeia, por exemplo. Candeia, você escuta um samba do Candeia, um negócio super politizado e tal. Então os caras têm todo um discurso politizado, mas tem um discurso de comunidade que é muito importante num processo de educação e de formação de imaginação moral. O Brasil perdeu isso. De pertencimento. Claro, de pertencimento. Isso aconteceu no mundo inteiro. Claro, a pós-modernidade é um lance de isolamento mesmo. Mas no Brasil isso é pior, porque a gente... o Brasil é um país jovem, é um país sem muita consistência de identidade. O que é o brasileiro, né?
A gente tá agora o tempo todo tentando encontrar uma identidade. A camisa do Brasil. Blá, vai todo mundo... eu não sei o quê. Então, e fica tentando buscar uma identidade que é fictícia, porque a gente não conseguiu construir ao longo dos séculos, né, de formação do país uma identidade que falasse, não, eu sou brasileiro por causa disso, tal, assim, assado. Criou-se várias identidades meio fictícias, né? Isso, que não tem substância, forjadas por políticos, muitas vezes. O interesse dos manipuladores. E só complementando o que você está falando, que, enfim, muito alinhado até com o que eu venho pensando. Nossa, eu vou perder o raciocínio aqui. Começa a ficar tarde, né? Começa a ficar pega. Não, é a confiança. Tá. A confiança é que as pessoas, você falou do conservador que vai avaliar, que não tem uma posição estanque. Uhum. A gente precisa desenvolver a confiança na capacidade cognitiva. Exatamente. E as pessoas que não têm confiança na sua própria capacidade cognitiva são aquelas mais tendentes a aderir a um movimento de massa. Eu diria mais, Felipe. Aderir a um grupo, a sentir que tem, a precisar desse sentimento de pertencimento a um grupo. Eu diria mais, acho que você vai concordar comigo. É um problema de imaginação. Claro. De imaginação, no sentido de... O que é a imaginação? A imaginação é uma capacidade que ela é pré-cognitiva de você sacar determinados padrões. Exato. Então, quer dizer, conforme você vai crescendo, você vai aprendendo, a sua imaginação vai sendo formada. Então, por isso que a literatura é tão importante. Por isso que os contos de fadas são importantes na infância. Porque, assim, isso vai formando você. Então, quando você lê, quando você é criança, A Roupa Nova do Imperador... Aí quando você é do Hans Christian Andersen, né? O Hans Christian Andersen escreve um conto que é absolutamente hilário, né? Do ponto de vista, né, de uma história, de uma fantasia, né? É o rei que, né, 2 bandidos aparecem lá no reino falando, nós temos aqui um fio de ouro, né? Um fio mágico que é capaz de fazer uma roupa melhor de todos os lugares. E eles conseguem gambelar o rei com esse discurso. Eles não tinham nada na mão, eram 2 bandidos. E aí, só que o rei abraça, todo mundo abraça. No fim, o rei sai desfilando pelado e todo mundo aplaudindo, até que a criança fala assim, o rei tá pelado, o que vocês estão fazendo? Né? Então, aquilo ali pra você perceber o lance da corrupção, né? O lance de como a bajulação é um elemento corruptível e corruptor. Claro. Caramba, aquilo ali é um... Né? Então, você olhar em outra direção quando tá todo mundo só olhando para uma direção. Exatamente. Que aquela é a realidade. Exatamente. Então, assim, isso, falta bagagem literária, cinematográfica, de imaginação profunda, que o brasileiro que desenvolve a imaginação. Falta. Você pega ontem, esse final de semana eu assisti a série do Cidade de Deus. E aí? Porque eu ia gravar um programa com o Merreiro lá pro canal da revista Valete, né, no YouTube. E aí ele me convidou, porque tem 3 programas no canal da Valete. Tem o meu, que a gente chamou de Análise Crucial. Inclusive, eu tô fazendo uma série de vídeos sobre conservadorismo. Inclusive, você que tá assistindo aí, eu tô no essa semana, esse é o 2º vídeo de uma série sobre conservadorismo. Eu gravei 5 vídeos sobre educação, inclusive, analisando o problema da educação no Brasil. Os vídeos foram um sucesso lá. Então, eu comecei agora uma série sobre conservadorismo. Então, eu tô explicando o que é ser conservador, o que é isso. Do ponto de vista de um esclarecimento da visão conservadora ou daquilo que como é que é o Oakeshott chamava de disposição conservadora, né? Então, quer dizer, o que é isso? Para tentar fazer com que as pessoas saiam... Alguns chamam de temperamento. Isso, que as pessoas saiam desse lance, que foi o que, né, teve que acontecer lá no Flow quando eu fui ser co-host para entrevistar a Zambelli lá, né, com o Igor. Verdade. A discussão que eu tive com ela lá foi essa. Foi porque eu perguntei para ela assim, o que é o conservadorismo? E ela não conseguia me responder. Ela foi emendando absurdos e pegando dicas no WhatsApp com os assessores e tal. Ela tinha aquela claque e tal, toda lá. O Bolsonaro também sabe o que é isso. Você entende? Então, assim, gente, peraí, vamos entender uma coisa. Conservadorismo não é ser contra o aborto. Conservadorismo não é ser contra a liberação das drogas. Conservadorismo é outra coisa. Então, assim, vamos entender o que é. Vamos tentar, né? Só que só explicar não adianta. Era preciso que isso tivesse na cultura e não está. Aí voltando à série, assisti a série Cidade de Deus e assim, eles quiseram reproduzir aquilo que o filme foi, sem o que fez o filme ser o que ele é. Aquela crueza quase documental que tem o filme Cidade de Deus. Verdade. Eles tiraram da série. Menino, aquela criançada com um revólver atirando, não sei o que lá. Não tem nada disso. Acho que nem aparece criança na série.
É politicamente correta. Totalmente. No fim, recriaram uma Marielle lá no final. Então, assim, cara, tudo assim, não tem nada. Realismo. Perde o realismo que fez o filme ser o que ele é. Mas o artista brasileiro, de maneira geral, sobretudo o artista do audiovisual e da literatura também, diga-se, eles são meio monotemáticos, ou é ditadura, ou é favela e pobre contra rico contra pobre e tal, Exatamente. Luta de classe, né? Então, por quê? Porque falta. As pessoas não conseguem sair Exatamente. da politização absoluta de tudo, porque obviamente uma lavada do cinema argentino, que é muito mais criativo, são roteiros absolutamente desapegados de ideologia, né? São eu tô até assim histórias sobre indivíduos, sobre dramas humanos, você conseguir com valores universais, adquirir profundidade de personagem, não sei lá, é um negócio que o cinema brasileiro tem. Assim, eu não tô fazendo uma avaliação geral, porque eu tenho muito preconceito, então a minha avaliação sempre vai ser ruim. Mas assim, eu tenho que confessar. As pessoas falam, não, assiste esse que é bom. Eu não quero ver. Então eu tenho um problema. É um problema, gente, é um problema meu, tá? Eu tenho problemas com o cinema nacional. Há exceções, né? Há exceções. A gente tá falando de um escopo limitado. Exatamente. De maneira geral, as pessoas fazem esse tipo de escolha, que é uma escolha que eles tentam encaixar uma mensagem política, né, na arte. Isso. Né? Mas toda arte política, essa é uma outra discussão. Mas no fim das contas, nós não temos uma tradição estética no Brasil de aprofundamento, de contemplação e de formação de um imaginário cultural que pudesse unificar uma visão de Brasil. Né? Então, e o Tropa de Elite? Outro fenômeno também. É um outro fenômeno cinematográfico, é um belo filme, né? Que fugiu do controle. Não, aconteceu a mesma dinâmica que o Paulo Cruz narrou, só que em vez de ser uma série que foi desdobramento do filme original, foi a própria sequência.